Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josenildo Nunes e estamos aqui novamente em nosso canal Reflexões Bíblicas para trazer para você mais uma palavra de Deus, mais uma reflexão bíblica que provoque em você crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Convido a você para se inscrever em nosso canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhe o nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Deixa seu joinha, tá bom? Se inscreva em nosso canal, você fazendo assim nos ajuda a postar mais vídeos assim no nosso canal, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Volto já já com uma palavra de Deus para o teu coração. Bom, meus irmãos, voltando, eu quero refletir uma palavra de Deus, inclusive está dentro do parâmetro que nós estamos estudando na nossa igreja sobre as cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos iniciando em Romanos, a partir do capítulo 1, nós queremos se estender todo este ano de 2021 em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, para crescimento espiritual, e nós vamos estar estudando de forma didática, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e eu tenho certeza que será uma bênção. Quero poder refletir neste momento na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós estamos trabalhando exatamente neste livro e a partir do capítulo 1 em diante, e eu quero apenas falar neste momento de reflexão sobre essa característica do apóstolo Paulo quando ele escreve sua carta aos Romanos, à igreja que está em Roma, e ele está agora aqui em Corintos. Paulo está em Corintos e está escrevendo esta carta, e ele vai enviar essa carta à igreja de Roma, não só apenas uma congregação, mas havia outras congregações em Roma, e o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e será enviada. Ao destinar esta carta, Paulo se identifica como apóstolo, Paulo se identifica como Paulo, é um crivo da carta, uma alta identificação da carta, mas eu quero trazer aqui uma observação muito linda no que diz respeito à segunda palavra. Primeiro, ele se identifica como Paulo, dá o seu nome, identificação, destino, destino, quem é a pessoa, quem está escrevendo. E logo após, Paulo começa a mencionar algo muito lindo, que é servo. Essa palavra servo, ela dá a ideia de doulos no grego, e a identificação desse doulos aqui é que refere-se a escravo. Então Paulo é muito humilde em se apresentar como escravo, como servo, como aquele que deixou todos os seus desejos, hábitos, vontades próprias para se render a Cristo como servo de Deus, como escravo de Cristo. E Cristo nada mais do que é agora para Paulo seu Senhor, seu Senhor. Então o apóstolo Paulo tem Cristo aqui como seu Senhor, e o apóstolo Paulo refere-se aqui como escravo de Cristo, escravo do seu mestre, escravo do Senhor, e que não tem vontade própria. Paulo agora se apresenta como servo, aquele que está para servir, aquele que está para servir ao seu Senhor. A humildade do apóstolo Paulo em se apresentar como servo é muito linda.
E perceba que esta palavra servo, ele apresenta-se em várias cartas como servo de Cristo, pois essa responsabilidade de servir já vem de muito longe, já vem de muito. Abraão foi servo, Moisés foi servo, Josué foi servo e tantos outros foram servos. Davi se intitula servo de Deus. A própria Maria, mãe de Cristo, há um momento que quando o anjo está passando a mensagem para ela, ela disse: faça-se toda a vontade do Senhor, pois sou tua serva, estou aqui para servir. Então essa expressão do servir é muito linda. Isso quer dizer que para mim, para você, a igreja do Senhor, todos nós somos servos de Deus. A maior posição que um homem pode chegar é ser servo de Deus. E um título mais característico que pode identificar de um homem diante de Deus é ser chamado homem de Deus. Como Eliseu foi chamado homem de Deus. Nós, um dia chegarmos a ser chamado homem de Deus, já chegamos ao maior título, ser chamado homem de Deus. Então esta visão de poder, esse título ser alcançado como homem de Deus já está de bom tamanho. Então, ser servo, enquadre isso na sua vida. Você é servo, somos servo, a igreja é servo, todos somos servo diante de Deus, tá bom? Que Deus te ajude, Deus te guarde e que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe. Fique na paz.